Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia Saliba, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal de Alfenas e atualmente eu venho desenvolvendo um projeto de mestrado no programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Exalc. Hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre a absorção de nutrientes pelo nosso corpo. Eu dividi a aula em 3 partes para facilitar o entendimento. A primeira delas é sobre o funcionamento do nosso sistema digestório. Quais são os órgãos que compõem o nosso sistema gastrointestinal, quais são os pontos de regulação, por que eles são importantes e qual é o papel disso na eficiência do processo de digestão e absorção de nutrientes. O segundo tópico é sobre enzimas. Quais são as enzimas que atuam durante o nosso processo de digestão, qual é o papel de cada uma delas em contato com um determinado nutriente e como elas agem para que a absorção seja o mais eficiente possível. O terceiro tópico vai ser sobre o processo de biodisponibilidade e bioacessibilidade, qual o significado desses termos e como hoje em dia são estudados em laboratórios etapas da digestão a fim de descobrir a eficiência da absorção de determinados nutrientes, como por exemplo, usando produtos naturais, compostos bioativos e como nós fazemos isso no laboratório para mensurar essa absorção e ver a eficiência de determinado nutriente no nosso corpo. Eu vou explicar um pouco como é feito essas etapas no laboratório e o que a gente busca entender. Bom, pessoal, então eu vou começar com o primeiro tema, que é sobre a composição do sistema digestório. E aqui está ilustrado o nosso sistema digestório. Eu fiz essa imagem com o intuito, esse desenho, né? Com o intuito de mostrar para vocês melhor como que os órgãos estão dispostos, onde cada um deles se localiza. E eu espero que vocês gostem, porque deu muito trabalho. E o primeiro ponto do nosso trato gastrointestinal é a boca. A boca não está desenhada aqui, mas ela está na ponta daquele tubo. A boca é o primeiro órgão do nosso sistema digestório, seguido pela faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. O nosso tubo digestório, que é formado por todos esses órgãos, um tubo, ele tem aproximadamente 5 metros quando a gente está vivo. Daí, quando as pessoas morrem, esse tubo digestório passa a ter 10 metros. Essa é uma curiosidade que eu achei interessante trazer, porque para vocês entenderem como a contração muscular é importante nesse processo, porque ela dá a motilidade do sistema gastrointestinal, para que o bolo alimentar seja empurrado por todo o tubo digestório. Aí temos as funções do sistema digestório, que são elas: a digestão, que talvez seja a principal, digestão e absorção, são duas, né, já. A secreção e a motilidade. Então, o que é isso? Digestão é o que vai acontecer, é a quebra dos nutrientes dos alimentos que nós ingerimos. A secreção é o que acontece quando as nossas células secretam substâncias para dentro desses órgãos que vão auxiliar na digestão. No caso, por exemplo, as enzimas, o suco gástrico, a bile, mas isso eu vou falar depois, sobre cada um deles. Absorção. Então, o que é a absorção dos nutrientes? É quando depois da digestão, as nossas células, elas conseguem absorver o que está no nosso sistema digestório. Então, os nutrientes que estão sendo quebrados agora conseguem ser absorvidos pelas nossas células. Existem vários tipos de absorção, transportes, né? Que eu vou explicar também um pouco mais para frente sobre como os nutrientes passam pelas células. Eles não passam sempre da mesma maneira. Existem diversas formas de atravessar a célula para cair na corrente sanguínea e cada um tem um destino diferente. Mas isso daí eu explico depois. Aí
E depois da absorção, também tem a motilidade, que é a quarta função. A motilidade é o que eu falei, sobre a capacidade do músculo do nosso sistema digestório se contrair, são chamadas ondas peristálticas, né? Peristaltismo, que é o que vai fazer o bolo alimentar circular pelo sistema digestório. Esse bolo alimentar, ele muda de nome também, né? Mas não deixa de ser o alimento que nós ingerimos, ok? Agora, sobre a regulação do nosso sistema gastrointestinal, eu preciso que vocês saibam, primeiramente, que o nosso sistema gastrointestinal é controlado também pelo sistema endócrino. Então, o que é o sistema endócrino? São os hormônios que estão circulando pelo nosso corpo. E também pelo sistema nervoso entérico, que é autônomo. Essa palavra precisa estar na mente de vocês, porque a gente precisa saber que nossa digestão não precisa ser controlada pelo nosso pensamento. Por exemplo, ai meu Deus, agora eu preciso liberar o suco gástrico, porque tá chegando alimento no meu estômago e vou precisar liberar o suco gástrico. Não! O que acontece é tudo controlado por um sistema nervoso autônomo. Então, o nosso corpo, através da liberação de hormônios, sabe qual etapa que precisa ser realizada. Mas isso daí acaba entrando em fisiologia, fica mais complexo, então o que precisa saber é o básico, só isso mesmo. As próximas informações fisiológicas ficam mais complexas. Outro sistema que é controlado durante a digestão, durante todo o processo digestivo, é o nosso sistema hepatobiliar pancreático. O que é o sistema hepatobiliar pancreático? São os órgãos secundários do nosso sistema digestório, que são as glândulas salivares, o pâncreas, a vesícula biliar e o fígado. E todos eles têm função de produção e secreção de enzimas, de substâncias que vão participar do processo de digestão e quebra de nutrientes. Bom, então, agora, por que é importante a regulação do nosso sistema digestório, do processo de digestão, né? Um dos importantes passos são os esfíncteres. O nosso sistema digestório, o nosso tubo gástrico, é todo controlado por esfíncteres, pela abertura e o fechamento desses esfíncteres. O que são? São membranas que separam um órgão do outro. Por que eles são importantes? Por exemplo, vou dar um exemplo do pH. Quando um alimento cai no nosso estômago, o pH liberado no estômago é mais ou menos 3. Então é um pH muito ácido, o que pode causar destruição de células se a parede do nosso estômago não estiver protegida por muco. Então esse órgão está preparado para receber o ácido, porque ele é todo revestido por uma camada de muco que impede que as células sejam atacadas pelo pH ácido que vai ser liberado no estômago. O que acontece? Existem inclusive doenças doenças autoimunes em que o pH do estômago fica ácido, o estômago não tem a capacidade de secretar muco suficiente para proteger as células e o próprio suco gástrico acaba atacando as células e causando problemas seríssimos. E daí, o que acontece? O pH do estômago é 3. Quando o bolo alimentar passa para o nosso intestino delgado, o pH sobe para 7. Porque as células do intestino delgado secretam substâncias que vão aumentar esse pH. Então precisa ter esse controle de abertura e fechamento dos esfíncteres para que não ocorra algum problema que possa afetar as células do nosso trato gastrointestinal. E o pH é importante também para a atuação enzimática, ou seja, por que o pH do meu estômago é 3, enquanto do intestino é 7? Por que precisa ser dessa forma? Porque as enzimas liberadas nessas diferentes fases da digestão,
elas precisam estar atuando em condições ótimas. Então, existem enzimas que atuam em condições ótimas em meio ácido, existem enzimas que atuam em condições ótimas em meio básico. Isso varia de enzima para enzima, e para que ela possa ter uma atuação eficiente, as condições do meio precisam estar adequadas para isso. E é por isso que existe essa diferença de pH entre uma fase e outra. Aí, além disso também, tem a atuação da nossa microbiota. O que é a microbiota? São micro-organismos que estão presentes no nosso trato gastrointestinal e que também auxiliam na digestão. Além disso, então, o pH influencia também na microbiota, porque os micro-organismos também precisam trabalhar em funções ótimas. E vale ressaltar que a nossa microbiota é diferente de pessoa para pessoa. Isso é devido à alimentação diferenciada de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, a minha microbiota é diferente da de vocês, porque a minha alimentação não é a mesma de vocês. Então, é isso que vai compor a nossa microbiota. Além disso, também tem o movimento peristáltico. E o que é o movimento peristáltico? Como eu disse anteriormente, ele vai direcionar o nosso bolo alimentar através de ondas peristálticas, que são contração e relaxamento muscular, através do nosso tubo gástrico. E ela pode ser controlada tudo controlado pelo nosso sistema neurológico, pelos nervos vago e pelo sistema simpático. Mas isso daí acaba entrando novamente em fisiologia, fica complexo, então é só uma informação de curiosidade para vocês. Pessoal, agora eu vou começar a segunda parte da aula, que, como eu disse no início, é sobre enzimas, e eu dividi essa parte também em tópicos para facilitar o entendimento de qual fase as enzimas estão atuando, o que elas causam, qual a função delas na quebra dos nutrientes. Bom, então vamos à primeira fase da digestão. A primeira fase é chamada de fase oral. Ela ocorre na boca. E a fase oral possui dois tipos de quebra de nutrientes. São eles a quebra mecânica e a quebra química. A quebra mecânica é causada pelo processo de mastigação. Então, quando nós ingerimos um alimento e começamos a mastigá-lo, nós quebramos eles em partículas menores. E a quebra química é causada pela ação da saliva. A saliva é produzida pelas glândulas salivares e liberadas na cavidade bucal para participar da quebra química do alimento que está sendo ingerido. Ela é composta por água, compostos orgânicos e eletrólitos. Mas o que são esses compostos orgânicos? São as enzimas, que eu havia dito no começo. As enzimas compostas na saliva são a alfa-amilase, que é também chamada de amilase salivar ou pitialina, e a lipase lingual. O que essas duas enzimas fazem? A alfa-amilase atua sobre os carboidratos, mais especificamente sobre a hidrólise de amido e de glicogênio, enquanto a lipase lingual atua sobre os lipídios, quebrando triacilglicerídeos em glicerídeos e ácidos graxos. Ou seja, é nessa fase que começa a primeira quebra dos macronutrientes. A segunda parte da digestão é a fase gástrica. Ela ocorre no nosso estômago e possui como principais duas glândulas que são responsáveis pela excreção de substâncias que irão auxiliar no processo de digestão e posteriormente de absorção de nutrientes pelo nosso intestino na terceira fase da digestão. Bom, essas glândulas são chamadas de glândulas gástricas e pilóricas. As glândulas pilóricas são responsáveis pela produção de muco, que irão revestir a parede do estômago, protegendo do pH ácido que será formado. E, além disso,
as glândulas pilóricas produzem um hormônio e liberam no estômago chamado gastrina. A gastrina é responsável por estimular a produção de ácido clorídrico pelas glândulas gástricas e também de auxiliar na motilidade do estômago. Além disso, agora sobre as glândulas gástricas, por que elas liberam ácido clorídrico? Então, o ácido clorídrico é importante para tornar o pH estomacal ácido. Ou seja, a glândula gástrica é responsável também por liberar uma enzima chamada pepsinogênio. Porém, o pepsinogênio é uma forma inativa da enzima. Aí, quando ele entra em contato com o ácido clorídrico do estômago, ela se transforma em pepsina, que é uma enzima ativada responsável por quebrar proteína. Ou seja, a enzima pepsinogênio, que é inativa, ela é liberada na forma inativa, pois a parede do estômago tem que estar preparada, revestida com muco, para que a pepsina não atue na quebra das proteínas celulares do estômago. Então, ele se prepara todo com o revestimento do muco para depois ativar a enzima pepsina para que ela clive as proteínas do bolo alimentar. E daí, o bolo alimentar, junto com essas pepsinas, com todas as ações de quebra que ocorrem na fase gástrica e além do que junto com o muco, ela passa a ser chamada de quimo. E esse quimo facilita na próxima fase a absorção dos nutrientes. Além disso, as glândulas gástricas são responsáveis por liberar fator intrínseco, que é uma proteína responsável pela absorção de vitamina B12 e também por liberar muco. Então, nessa fase, há uma produção enorme de muco para facilitar a absorção na próxima fase. Além disso, vale ressaltar como uma curiosidade que algumas pessoas que possuem uma deficiência autoimune não produzem tanto muco e as células passam a ser atacadas pela pepsina, as células da parede estomacal são atacadas pela pepsina, causando graves problemas de saúde. Além de que, quando essas células são atacadas, elas param de produzir fator intrínseco e as pessoas também podem ter deficiência na absorção de vitamina B12, o que acaba podendo causar anemia. A terceira fase da digestão é chamada de fase intestinal. E eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa etapa, porque ela tem uma riqueza de detalhes muito grande que vai ajudar no entendimento da terceira parte da aula, que é de biodisponibilidade, bioacessibilidade e dos ensaios que fazemos nos laboratórios. Bom, a etapa intestinal, ela se inicia no intestino delgado, ou seja, no intestino delgado ocorrem diversas ações enzimáticas que vão propiciar a absorção de nutrientes. Bom, o que são essas ações enzimáticas? Elas são provindas de substâncias produzidas pelo pâncreas e pelo fígado. A substância produzida pelo pâncreas é chamada de fluido pancreático. O fluido pancreático tem uma alta concentração de bicarbonato de sódio. Por quê? Porque o quimo provindo da fase gástrica, ele vem num pH muito baixo, um pH ácido 3. E agora, no intestino delgado, as enzimas que vão atuar precisam estar em pH 7. Então, o bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar essa acidez provinda da fase gástrica. Então, o bicarbonato de sódio vai atuar sobre o quimo. E também o fluido pancreático, ele possui proteases, amilases e lipases. As proteases são chamadas de tripsinas e quimotripsinas.
e elas vão atuar na quebra de proteínas. As amilases vão atuar na quebra dos carboidratos e dos carboidratos mais conhecidos como amidos, que ainda não foram completamente quebrados pela amilase salivar. E as lipases vão quebrar o restante das moléculas de lipídios. Porém, ainda pensando nos lipídios, agora vem a bile. A bile, ela é produzida pelo fígado, mais especificamente pelos hepatócitos do fígado, que são células que produzem bile. Os sais biliares que estão compostos na bile, eles são usados para emulsificar moléculas de lipídios, ou seja, eles formam micelas que são passíveis de absorção pelas células, facilitando esse transporte de moléculas de lipídios em micelas para dentro das células, caindo nos vasos linfáticos, certo? Aí, nos sais biliares também há uma concentração grande de fosfolipídios, colesterol, bilirrubina e eletrólitos. A bilirrubina é o que vai dar a coloração amarelada, meio amarronzada para a bile. E daí, agora, saindo um pouco dessa parte de enzimas na fase intestinal, eu queria ressaltar a importância dos movimentos peristálticos nessa parte. Porque o lúmen do intestino, ele contém células chamadas enterócitos. Os enterócitos são responsáveis pela absorção dos nutrientes. E eles têm microvilosidades na sua superfície apical. A superfície apical é a que está voltada para o lúmen. E o lúmen do intestino delgado tem diversas vilosidades. O movimento peristáltico, ele facilita o contato do bolo alimentar, o contato do quimo com as células mais conhecidas como enterócitos. Então, pelo movimento peristáltico e pelas microvilosidades, aumenta a área de contato entre o quimo e a parede das células dos enterócitos, facilitando com que haja uma melhor absorção dos nutrientes. Lembrando que, como eu disse anteriormente, os nutrientes não são absorvidos todos da mesma forma. Existem diversos tipos de transporte celular, mas sempre lembrando que ele ocorre da parte apical da célula, que está voltada para o lúmen, para a fase basolateral, para a parte basolateral da célula, que está voltada para o interior do organismo, em contato com as correntes sanguíneas. Então, quando o nutriente é absorvido pela célula, seja por absorção ativa, passiva, que é a absorção simples, sem gasto de energia, eles vão eles caem na corrente sanguínea e são distribuídas para diferentes órgãos do corpo, onde vão atuar, onde eles vão fazer a atuação. Por exemplo, os compostos bioativos. Mas deixa essa parte para biodisponibilidade, bioacessibilidade, que eu vou entrar mais nesse contexto dos compostos bioativos. Então, os lipídios, eles não caem na corrente sanguínea diretamente, eles são absorvidos pela célula e já vão para os vasos linfáticos, enquanto os nutrientes que são absorvidos pela corrente sanguínea vão para o fígado, e daí o fígado vai fazer essa disposição dos nutrientes. Isso é chamado de sistema porta-hepático. Depois dessa fase de absorção pelo intestino delgado, o restante do bolo alimentar que não pôde ser absorvido, ele vai para o intestino grosso, e o intestino grosso não possui nenhuma ação digestiva. Ou seja, o intestino grosso, ele vai absorver um pouco de água e, através das células caliciformes, que também existem no intestino delgado, vai ser liberado bastante muco para facilitar que esse bolo alimentar, que esse bolo, que agora pode ser chamado de bolo fecal, pois ele não tem mais ação digestiva,
com que ele consiga passar pelo intestino grosso até chegar no reto e sair pelo ânus no formato de fezes. Essa é a última fase, que após passar pelo intestino grosso, reto e ânus, acaba o processo de digestão. E agora eu vou explicar sobre a bioacessibilidade e a biodisponibilidade dos nutrientes, o que significam esses termos. E aí, para finalizar a aula, eu vou explicar os dois termos, então, de bioacessibilidade e biodisponibilidade, e daí prosseguir com alguns exemplos de como são feitos os ensaios em laboratório. Bom, primeiramente, o termo bioacessibilidade significa a fração alimentar que após a digestão vai estar disponível, vai estar acessível para ser absorvida pelos enterócitos. Então, aí vem o processo de biodisponibilidade, que é a proporção de uma substância que pode ser absorvida pelo organismo a fim de atingir o sítio ativo e começar a desenvolver o papel dela no organismo. Então, a biodisponibilidade está diretamente relacionada com o estado nutricional da pessoa. Então, com a saúde dela, com a eficiência de absorção, com a eficiência de todo o processo digestivo, se ele está funcionando corretamente em todas as etapas, se os nutrientes puderam ser quebrados e se foram absorvidos de maneira eficaz, para que ele esteja disponível na corrente sanguínea a fim de atingir o sítio ativo e começar a desenvolver as atividades. Outra coisa que influencia na biodisponibilidade são as características do composto. Por exemplo, qual o peso molecular dele, qual é a polaridade desse composto, qual é a interação dele com a matriz alimentar, no caso da digestão pelas enzimas, então se ele é eficientemente quebrado, a fim de se tornar uma forma que possa ser absorvida pelas células, e se a absorção desse nutriente é hidrofílica, se ele é hidrofóbico, qual que é essa interação que ele tem com a matriz celular, a fim de fazer o transporte para dentro do organismo, cair na corrente sanguínea e atingir o sítio ativo. Então vale lembrar que as células, como eu havia dito, nem sempre fazem o mesmo tipo de transporte. Existem dois tipos, o transporte ativo e o transporte passivo. Então, esse transporte de um nutriente para dentro da célula, para cair na corrente sanguínea, ele pode ser feito de forma paracelular, que é entre uma célula e outra, sem passar por dentro da célula, eles passam pela junção entre duas células. Ou então ele pode ser transcelular. E daí é a partir desse transporte transcelular que nós temos a divisão de passivo e ativo. Então, se esse transporte transcelular, ele tem gasto de energia para que ocorra, ou se o composto consegue passar livremente pela célula e atingir a corrente sanguínea. Então, esses são os dois tipos. Outra coisa que é importante ressaltar é que os enterócitos, eles estão dispostos no nosso organismo, no nosso intestino delgado, numa monocamada. Então, só existe uma camada de células que vão fazer essa absorção. Bom, pessoal, então como que isso vai ser feito em laboratório? Como que toda essa digestão vai ser simulada no laboratório? Primeiramente, nós temos que escolher qual matriz vai ser estudada. No meu caso, no meu projeto de mestrado, eu desenvolvo um trabalho com própolis e eu tenho como objetivo ver a ação antioxidante da própolis. Se ela se mantém durante todas as fases digestivas, se ela se mantém bioacessível e posteriormente biodisponível. Então, isso pode ser feito com diversas matrizes alimentares. Você pode escolher qual matriz você quiser estudar. E daí, primeiramente, é feito um ensaio de caracterização da sua amostra. Ou seja,
você vai submeter ela a diversos ensaios para caracterizar o que ela é composta. Então você seleciona uma amostra a ser estudada e como, por exemplo, você quer fazer ensaios antioxidantes, você vai submeter ela a trabalhos como, por exemplo, fenólicos totais, flavonoides totais, espécies reativas, e daí você consegue ver qual é a concentração de fenólicos da sua amostra, você consegue ver qual que é a capacidade dela de interagir com as espécies reativas antes de ser digerida, então na forma bruta da amostra. Daí, você pode fazer ensaios também, como por exemplo a cromatografia. A cromatografia te permite observar quais são os compostos da sua amostra, o que tem na sua amostra. Então você consegue colocar a sua amostra bruta em cromatografia e ver do que ela é composta. Isso é importante porque depois você vai conseguir comparar os resultados da sua amostra bruta com os resultados da sua fase bioacessível e os resultados da sua fase biodisponível. E daí vocês devem estar se perguntando, mas como que eu vou fazer esses ensaios para tornar a minha amostra bruta bioacessível e biodisponível? No laboratório, a gente faz tudo isso de forma in vitro, ou seja, você pega a sua amostra bruta, depois de todas as fases de caracterização dessa amostra, você vai submeter ela ao primeiro ensaio de digestão. Então, no ensaio de digestão de fase bioacessível, nós simulamos as 3 fases, que é a fase oral, a fase gástrica e a fase intestinal. Ou seja, a fase oral, a nossa amostra bruta é colocada em contato dentro de um tubo com enzimas salivares, com eletrólitos e com água, a fim de simular toda a fase oral que está ocorrendo na nossa boca. Então, essa amostra bruta colocada em contato com essas enzimas, submetidas a uma temperatura de 37 graus, que é a temperatura ao qual o nosso corpo trabalha, juntamente com o balanço do tubo, que vai simular a motilidade para que a nossa amostra tenha toda a área dela em contato com aquela enzima, com aqueles compostos que estão no tubo, eu consigo ter a primeira fase, que é a fase oral. E daí depois vou passar esse tubo para a segunda fase, que é a fase gástrica. Eu coloco todas as enzimas, todos os compostos que participam da fase gástrica, que eu disse anteriormente na aula. Isso tudo são enzimas sintéticas, que a gente obtém em laboratório a fim de estudar esses ensaios, esses trabalhos. Então, da fase oral eu passo para a fase gástrica, deixo agir também em balanço. Inclusive eu mudo o pH nesse momento, porque como eu disse, o nosso estômago, ele trabalha em pH baixo, em pH ácido. Então eu tenho que ter tudo isso controlado para que as condições do meu ensaio in vitro sejam o mais parecido possível do que ocorre em vivo. Então, depois que esse ensaio na fase gástrica acontece, eu passo o tubo para a fase intestinal, no qual eu coloco as enzimas intestinais e submeto ele a essa digestão. Então, isso fica um tempo digerindo. Aí, na fase intestinal, eu vou ter que elevar o pH novamente para 7, que é a qual o nosso intestino trabalha, e eu consigo, através disso, ter a minha fase bioacessível. O que é a fase bioacessível? É os nutrientes que eu vou conseguir extrair pela minha digestão, que vão continuar na minha fase intestinal. Depois que eu obtenho a minha fase bioacessível, eu começo o ensaio de biodisponibilidade no laboratório. E como que eu vou fazer isso? Bom, no laboratório nós temos células chamadas CACO2. São células cancerígenas que conseguem se diferenciar e elas simulam a parede do intestino, ou seja, elas conseguem simular os enterócitos. Elas inclusive possuem as microvilosidades
na parte apical da célula, na membrana apical da célula. E daí, a partir dessas células CACO2, eu posso fazer o meu ensaio de biodisponibilidade. Bom, como que isso vai acontecer? Eu obtive a minha fração intestinal no ensaio de bioacessibilidade, certo? Aí, no laboratório, após 21 dias, mais ou menos, eu consigo com que as minhas células CACO2 estejam mais próximas possíveis de simular os enterócitos. Então, elas estão dispostas em transwell, são chamados esses, como está aqui no slide, são poços transwell, que as minhas células crescem em monocamada, como estão na parede do intestino. Eu simulo essa fase, colocando a minha fase intestinal, a minha fração intestinal obtida no ensaio de bioacessibilidade em contato com a membrana apical das células, para que o transporte possa ser feito. Então, a parte intestinal, a fase intestinal, quando colocada no transwell em contato com a parte apical das células e após um tempo que vai ocorrer esse transporte, eu consigo mensurar a quantidade, o que passou pelas células, pegando a fase basolateral, que o transwell permite com que eu faça isso. Ele separa a fase apical, aí tem a monocamada celular e aqui eu tenho a fase basolateral. Quando eu pego essa fase basolateral, eu posso submeter ela aos mesmos ensaios que eu fiz no início do experimento e eu consigo mensurar o que eu tenho na minha amostra. Então, eu pego essa fase basolateral e faço os mesmos ensaios, fenólicos totais, flavonoides totais, espécies reativas, cromatografia, para eu ver se a minha matriz, se os meus compostos de interesse, os meus compostos que tinham atividade antioxidante, por exemplo, que é o que eu gosto de estudar, que é o que eu estudo no meu mestrado, se eles se mantiveram durante a bioacessibilidade e a biodisponibilidade, se eles ainda vão estar presentes na minha amostra. Então, eu pego a fase basolateral, faço todos esses ensaios e descubro se a minha amostra, depois de digerida, ainda continua tendo atividade antioxidante. E daí, eu coloquei aqui uma imagem de cromatografia. Essa imagem é da minha própolis. Essa imagem, ela representa a minha própolis bruta. Por que eu coloquei ela aqui? Porque essa imagem essa cromatografia permite com que eu caracterize cada um dos compostos que estão presentes na minha amostra. Essa daí é a minha própolis bruta. Então, depois que eu fizer todos os meus ensaios, eu vou fazer outra análise cromatográfica da minha fase bioacessível, para saber se depois da fase intestinal eu ainda continuo tendo esses compostos, e eu vou fazer também outra cromatografia da minha fase biodisponível, ou seja, eu vou conseguir ver se os meus compostos antioxidantes, os compostos que estavam presentes na minha própolis, puderam ser absorvidos pela célula e caíram na corrente sanguínea para ser distribuído pelo corpo e exercerem a ação no seu sítio ativo. E daí, com isso eu finalizo a aula dizendo para vocês como esses ensaios de laboratório são interessantes para a gente ver o que as matrizes alimentares, como elas atuam no nosso corpo, qual a funcionalidade delas no nosso corpo, qual é o comportamento delas em cada fase da digestão, o que é transformado, o que é quebrado, o que eu perco na fase, na digestão, durante a digestão, o que eu mantenho, o que é possível ser absorvido. E esses ensaios são legais também, não só para matrizes alimentares, mas eu posso fazer esses ensaios com outras matrizes, por exemplo, como medicamentos. Eu consigo ver se eles são absorvidos pelas células do intestino. E daí eu finalizo a aula deixando mesmo esse recado, que é muito legal, é muito interessante isso de ter essa possibilidade de trabalhar de forma in vitro
uma coisa que acontece no nosso corpo, porque a gente consegue ter esse entendimento, né, de como um alimento age no nosso corpo. A gente consegue pegar compostos bioativos, a gente consegue pegar alimentos naturais e mostrar que eles são eficazes, que mostrar a ação deles no nosso organismo. Então, se eles possuem atividade antioxidante, se eles possuem atividade antiproliferativa, antimicrobiana. Eu tenho diversos ensaios que eu posso mensurar isso, mas aqui na aula eu dei mais o exemplo das atividades antioxidantes, que são as que eu trabalho. E daí tem essa possibilidade, essa amplitude de ensaios que eu posso fazer para caracterizar uma matriz alimentar durante a digestão, depois do processo digestivo, depois do processo de absorção. Eu espero então que vocês tenham gostado da aula, eu agradeço a atenção e obrigada!